Só para você ter uma ideia dos acontecimentos, o professor Carlos conversou com a nossa reportagem que dia? Foi ontem ou hoje? Hoje de manhã. Eu não estou escutando nada aqui no meu retorno, não, mas não tem problema não, vamos tocando em frente. Vamos rodar a matéria que o professor Carlos concedeu à nossa equipe de reportagem. Pode rodar. E Carlos, como que foi o andamento dessa reunião? Houve avanços, tá? Nós conseguimos com o prefeito a autorização de melhoria na pauta. Nós conseguimos que a gratificação de auxílio saúde mudasse de 70 para 150. Nós também conseguimos o laudo pericial com início em abril até junho, podendo estender um pouquinho mais, se for possível. A gestão democrática, o prefeito se comprometeu em implantá-la ainda esse ano, fazendo todo o estudo, deliberação, criação da lei e eleições para diretores das escolas em novembro. Também conseguimos que faça-se o estudo da incorporação das gratificações de docência, uma gratificação que equivale a 10% que hoje temos no vencimento. O prefeito se prontificou também inclusive até sexta-feira, os técnicos da prefeitura vão dar a resposta quanto a essas gratificações. Início também do trabalho de reformulação do plano de carreira e envio à Câmara após as eleições, porque a lei eleitoral não permite que seja enviado 6 meses antes. Também a Câmara de Vereadores, que estiveram junto com a gente, deliberou e abriu para que haja uma mudança na lei para beneficiar os motoristas, visto que a gratificação deles é diferente dos motoristas da obra. Então há um entendimento para que a Câmara mude essa lei novamente. E é isso que aconteceu. Os trabalhadores continuam em greve, aguardando a resposta da Prefeitura até sexta-feira. Então, no município, se haver acordo, há a possível volta na segunda, mas ainda não há um acordo firmado. Nessa matéria, o professor Carlos disse em alto e bom tom, está tudo encaminhando para um acordo final. Essa matéria foi concedida após aquela reunião que nós mostramos as fotos. Põe a foto aí de novo. Nós vamos provar que teve a reunião, para não ficar ninguém por mentiroso aqui. Ah, mentira, não teve reunião não, estou inventando esse negócio. Não, tem essa conversa aqui não. Aqui nós mata a cobra e mostra o pau, o cacete. Tem essa não. Teve a reunião, estava lá um monte de vereador, estava lá um monte de professor, estava lá os representantes, está aí, ó, estava lá o prefeito, essas fotos. Isso aí parece um depósito, mas é o gabinete do prefeito, viu gente? É desse jeito aí mesmo. Então, ó, tá lá o prefeito, tá lá o seu representante na Câmara de Vereadores, o Sargento Rubi, vereador, tá lá o vereador Zé Olegário, tá lá mais embaixo aqui o vereador Tunico, tá todo mundo aí. A reunião aconteceu. Depois dessa reunião, foi que o professor Carlos concedeu essa entrevista para a nossa equipe. 4 vereadores presentes lá nessa reunião. Aí, pode trazer para mim, por favor, Eduardo. Depois dessa reunião, o professor Carlos concedeu essa entrevista dizendo, olha, tudo encaminha para o acordo final. Só que enquanto o professor Carlos estava contente com a classe, porque estava encaminhando para uma resolução, o prefeito municipal e a sua equipe jurídica entrava com esta ação na justiça, no tribunal, no fórum aqui de Presidente Médici, e o juiz entendeu por bem acatar e colocar aqui essa liminar, obrigando o final da greve em Presidente Médici. Professor Devani, por favor, boa noite primeiramente, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. Como fica o sentimento da classe dos trabalhadores diante de uma covardia dupla, porque vocês sofreram isso semana passada com o governo do estado, fizeram um acordo, na segunda-feira o acordo foi todo desfeito, o governador entrou com ação obrigando vocês a pagarem
o Sintero 100 mil, vocês diretores 2 mil e professores 200 mil, vocês, R$200, vocês recorreram a Brasília, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação liminar, dando ganho de causa para vocês, e de repente aqui em Presidente Médici, na escala municipal, se repete a cópia fiel, bem que o prefeito sempre falava nos seus slogans, nós não pode estragar a cópia, né? Então, o prefeito copiou fielmente, fez um pré-acordo, depois rasgou esse pré-acordo, meteu uma liminar aqui, obrigando vocês a pagar 10 mil, vocês sindicatos, R$100 professores. Qual o sentimento da classe que fica diante de uma ação dessa do Poder Executivo? Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Pois é, Chico, eu só quero lembrar um pouquinho da questão de cópia, né? Lá no ano 2000, quando o governo do estado demitiu 10 mil trabalhadores do estado, em 2001, esse mesmo prefeito copiou também e demitiu 209 trabalhadores. Eu estava no Sintero na época, na direção do Sintero. E agora ele resolveu copiar de novo. O sentimento é esse. Você mostrou aí já no vídeo, né, que às 13 horas e 56 minutos... eu fui notificado lá na minha casa, no horário de almoço de hoje, fui notificado porque foi remetido esse documento a mim, né, não foi ao Carlos, foi a mim, e o oficial de justiça, você lê aí na íntegra, o endereço da minha casa está errado, né, colocar a Avenida São João Batista, um número aí que eu nem conheço, que eu desconheço, e eu moro na Avenida Macapá 409, né, nunca escondi meu endereço de ninguém. Mas os oficiais de justiça são todos meus colegas, meus amigos, sabem onde eu moro, né? E lá eu recebi e fui notificado neste horário. Fiz questão de colocar o horário que eu estava sendo notificado. E a partir dali eu comecei a trabalhar os recursos, né? Entrei em contato com os nossos advogados e a doutora Zênia prontamente nos atendeu e disse, Devanir, estou aqui pronta para resolver todas essas questões, né? Vamos assim, e o sentimento é esse. Vamos assim, só pular essa parte jurídica, tristeza, técnica, né? Vamos falar do humano. Sim. Das pessoas, do sentimento que fica após essa trairagem dupla, tanto a nível de Estado quanto a nível de município. Então, eu sei que a maioria dos nossos trabalhadores estão nos assistindo nesse momento, que assistem seu programa e assiduamente, e é difícil, Chico, porque nós acabamos de passar por uma pressão psicológica aí no Estado, você bem disse, e agora uma nova situação dessa, né? Então, assim, fica realmente um sentimento de desprezo, né? Acredito, de desprezo por parte das autoridades, né? Nós debatemos tantas vezes, abrimos mão de tantos direitos que nós estávamos cobrando na nossa pauta para tentar haver uma negociação. Eu não sei qual, de fato, vai ser a reação amanhã na grande assembleia que nós estamos esperando os nossos trabalhadores, pais, mães de alunos que quiserem comparecer. Estaremos lá nas tendas, lá na praça, a partir de 8 horas da manhã. Então, assim, eu sinto que é um desprezo aos trabalhadores, é uma ameaça aos trabalhadores, como se a gente fosse, assim, qualquer coisa, né? Eu não sei se tem outros tipos de empregados que são tratados com tanto desprezo, com tanto desvalor nesse momento quanto a gente, em trabalhador da educação. Usando essa palavra desprezo, antes eu quero só fazer uma correção. Eu disse aqui que tinha 4 vereadores na reunião, tinha 5. É que o vereador Ailton Artiaga também estava lá. Eu disse o nome dos 4, do Rubi, do Olegário, do Tonico e do Antônio Augusto, e não disse do Índio. Então, vamos corrigir, justiça seja feita. O vereador Índio, presidente da Câmara, também estava lá na reunião. Nessa questão de desprezo, pegando essa palavra que o senhor disse, a classe educacional que vem sofrendo essa pressão de injustiças, digamos assim, há 2 anos atrás, me corrija aí, por favor, e me ajude, professor, vocês tiveram o aumento de 1, do município? Do município. O ano passado, 1,8%. 1,8%, enquanto o procurador do município teve aumento de 100%. 100%. Professores aprovado pela Câmara Municipal de 1,8%, enquanto que o procurador, diga-se de passagem, tem um salário bacana. Não estou dizendo o nome da pessoa que desenvolve a função, nós estamos falando do cargo.
Porque hoje pode sair o que está, entrar outro, o salário vai ser o mesmo. O cargo de procurador teve um aumento de 100%. Os professores tiveram 1,8%. A outra classe aí teve... Os diretores de escola tiveram, diretores, vice-diretores e secretários de escola, tiveram mais de 80% também de reajuste nas suas portarias. De 500, os diretores, por exemplo, de 500 foi para R$ 900 o aumento da portaria dos diretores, olha, enquanto nós fomos 1,8%. Eu quero ler uma nota aqui do governo do estado, colocada agora à tarde, depois do fechamento da negociação. A greve estadual finalizou, acabou. E aí, confere. Pelo menos a maioria das regionais, a partir de ontem, e algumas hoje pela manhã, tive uma informação do professor Nereu, que é nosso assessor jurídico, até porque eu liguei para ele para comunicar a situação que estávamos passando. Ele disse, ó, Devanir, nós já temos aí, eu estou somando ainda, mas nós temos a maioria que decidiu em retornar ao trabalho. Então, alguns permanecem em função dos 3 dias, que é Dia Nacional de Paralisação em defesa da educação pública, aumento do repasse do PIB para a educação e uma série de outras questões que o Brasil está fazendo essa mobilização através da CNTE. Então tá, então, mas se a maioria decidiu, a maioria, o sindicalizado a gente acredita na maioria. Então, eu só quero ler a nota do governador para vocês até se embasarem na questão municipal aqui. Eu vou pular o cabeçalho, que é extenso, é aquela coisa toda, cordial e tá. Com o fim do movimento, destacamos 2 pontos importantes aos servidores e à comunidade escolar. Primeiro, os alunos não terão prejuízo dos conteúdos pedagógicos previstos para 2012. Todas as aulas não ministradas no período da greve serão repostas dentro do ano letivo em curso. 2. Garantimos que os participantes, presta atenção nisso, garantimos que os participantes da greve não terão perdas salariais em razão do período de paralisação, em documento assinado por 5 secretários de Estado, SEDUC, SEAD, CEPLAN, CEFIM e Casa Civil, e afiançado pelo governo Confúcio Moura. Firmamos o compromisso de abonar as faltas dos servidores do movimento grevista. O governo do estado dispôs do esforço para o diálogo. Aqui já vem a parte política, já que eu não vejo esforço aqui não, que se tivesse de esforço, isso já tinha resolvido lá atrás nas primeiras reuniões. Mas o que eu quero destacar é aqui, que com a assinatura de 5 secretários de Estado, mais a do governador, o governador garantiu que não vai haver descontado a paralisação, não vai haver prejuízo para os professores. Isso fica como ideia também para que o prefeito copie, já que ele está copiando tudo que o outro fez, copie isso também, né? Pois é, e tomara que ele copiasse também, desse 40% de aumento na gratificação nossa, tanto do desempenho quanto de sala de aula, né? 6,5% como o governo do estado deu, né? Não 1,8%. E não 1,8%, que foi o ano passado. O ano passado o governo do estado deu 8% de aumento real nos nossos vencimentos. E esse ano, mais 6,5%. Então, que o prefeito copiasse também. Tá? Olha, eu quero assim, gente, eu falei que, e vou dizer que eu não sou homem de fugir da raia, eu não sou homem de fugir do meu compromisso. Eu disse nos bastidores para o Devanir, e eu disse que eu vou dizer um negócio, que sobre processo para as minhas costas, mas eu tenho Deus do meu lado, eu tenho o povo do meu lado, não sou candidato para estar aqui me promovendo para querer voto depois, mas uma coisa eu vou falar. Depois de uma sacanagem dessa, eu já disse essa palavra e estou repetindo, eu sou um que a partir de agora estou ao lado do movimento dos professores, porque o que essa administração fez, colocando essa multa para os professores, que já ganham uma miséria, que tem que trabalhar exaustiva, que tem o dom, gente, eu não tenho o dom de chegar numa sala de aula, encontrar ali 30, 40 crianças e repassar conteúdos de conhecimento, de formação de caráter. Eu não tenho. Então tem que valorizar quem tem. E os professores é uma classe que merece o nosso respeito, e eu quero dizer que eu apoio vocês. Eu estou do lado de vocês, estou colocando a minha opinião aqui como cidadão, estou colocando a minha opinião como pai de aluno. É uma covardia o que essa administração fez, tentando amedrontar vocês, colocando essa multa para que vocês voltem à sala de aula, justamente sob a pressão, sobre o medo, sobre o
terrorismo psicológico. E o pior de tudo isso é a traição que eu vejo, a traição, o lobo mau vestido de cordeirinho, que foi numa reunião, fez compromisso. Para mim, quem dá a palavra tem que ser macho, tem que ser homem, tem que honrar as calças que veste. Quem dá a palavra, deu a palavra e ali saiu pela outra porta e foi no jurídico. Bota aí um processo, né? Bota aí R$100, né? Gente, que covardia é essa? Que sacanagem é essa? Ô Chico, o povo não merece isso não, gente. Que isso? E não é só isso, né? Nós já estávamos trabalhando com algumas distorções. Por exemplo, nós descobrimos ontem, e já fomos até a Secretaria de Educação pedir para que fosse corrigido, que tinha professor usando o horário do outro para dar aula. Tá? Além de não estar na greve, o diretor da escola estava fazendo, né, horário diferenciado, a SEMEC fazendo horário diferenciado. Nós fomos lá, disseram para a gente, para mim e para o Carlos, que não, já tinha resolvido isso, que foi um engano, que eles não iam fazer mais, né? Professor. Mas também tem motorista não, os motoristas estão de greve, a maioria dos motoristas, e nós hoje fizemos uma ocorrência no Ministério Público, registramos, os meninos aqui foram também registrar as imagens, um auxiliar de mecânico dirigindo o ônibus com 4 professores, segundo o motorista titular do ônibus. Essas imagens isso, aí. segundo o motorista titular do ônibus, diz que dá 55 quilômetros daqui até a Escola Rio São Francisco, uma péssima de uma estrada, tá? E ele está com a chave do ônibus em casa, e eles estão usando a chave reserva, tá? Para um auxiliar de mecânico conduzir 4 professores, 4 trabalhadores. Volta a imagem, tá? Que dá para ver quem está dirigindo. São 4 trabalhadores que estão indo. Volta aí que dá para pegar estão indo para a escola. Do motorista, para ver quem é que está dirigindo, se é o motorista ou não. Aqui nós gostamos de provar o trem que nós falamos. Vai devagar, mais um pouquinho. Opa, não deu. Assim, em slow motion não deu. Mas em movimento dá para ver lá, ó. Dá para ver em movimento. Aí! Claramente. Esse ônibus é o ônibus que o Moraes dirige, trabalha com ele. Moraes antes estava indo concursado, motorista concursado. E prova ali que está sendo pilotado. A prova está aí no seu vídeo, que é o... É um auxiliar de mecânico. Nós não estamos acusando o funcionário, não. Nós estamos aqui culpando, inclusive na nossa ocorrência, quem determinou que ele fizesse isso. Agora tem que procurar quem... Se for a delegacia, nós registramos no Ministério Público, direto no Ministério Público. Então, estamos com as imagens também, com as fotos, se a promotora precisar. Porque um professor, tá? um motorista que não está capacitado para aquela função, mesmo ele sendo motorista habilitado e tudo, mas na função ele não é. Estava dirigindo um ônibus escolar, transportando professores e também alunos? Não sei. Dali saiu só os trabalhadores. Então, uma zeladora, merendeira, coisa assim, e alguns professores. Essas imagens, por favor, a diretora produção, da escola e alguns trabalhadores. Essas imagens, por favor, produção, separa, que nós vamos levar pessoalmente ao Ministério Público como prova de tudo que o professor Devanir está falando aqui. Então, essas imagens vai para o Ministério Público. Professor, o professor Carlos foi quem registrou nominalmente em nome da direção do Sintero, né? E nós assinamos como testemunha, eu e o Moraes. E dizer ainda que alguns minutos antes, nós fomos lá, procuramos o prefeito e notificamos eles informalmente. Chegamos e dissemos: o prefeito, você sabe que tem um auxiliar de mecânico dirigindo um ônibus para ir para a escola? E aí enrolou a gente e disse: olha, nós vamos para o Ministério Público, nós estamos te avisando, né? E ele determinou que fosse porque o menino foi normalmente, como foi visto aí na imagem, tá certo? Então, infelizmente, são tantas distorções, e agora vem com essa punição de 10 mil por dia para o sindicato, R$100 por dia para o... Fez até uma promoçãozinha, né? em relação ao Estado. Pois é, isso daí era ele que deveria pagar, né, para os servidores, né? Exatamente. Eu me lembro que numa outra complicação com ônibus escolar, algum tempo atrás, o prefeito disse em uma reunião no CEJ, está gravado, porque aqui a gente grava tudo, que ele tinha mais de 10 motoristas de reserva se caso acontecesse. Pelo jeito não tem não, porque está desviando gente de função para dirigir outros veículos. Professor Devanir, infelizmente o nosso tempo está apertado, eu vou ter que encerrar esse bate-papo, mas eu quero dizer, conte comigo particularmente, como cidadão desse município, a favor desse movimento. Conte com a nossa emissora, com as câmeras desse programa, que são os olhos do povo, com esses microfones, que é a voz do povo de Presidente Médici, porque esse tipo de terrorismo psicológico nós não podemos aceitar em hipótese alguma, seja ele vindo do prefeito municipal, seja ele vindo de onde vier.
Isso não se faz. Terrorismo psicológico, a época do coronelismo já passou. Isso eu não aceito. Obrigado pela tua presença. Um abraço para o professor Carlos e para toda a classe dos professores de Presidente Médici, dizendo, conte comigo que eu estou com você.